Graça e paz, irmãos. Meu nome é Rony e eu estou aqui nessa noite para gravar aqui um sermão para os irmãos. Então vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 10, versículo 17 até o versículo 20. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Então hoje eu quero falar da alegria de servir a Deus. Eu preparei aqui um estudo, o tema é a alegria de servir a Deus. Eu quero meditar com os irmãos neste estudo em que Jesus envia os 70 discípulos. Ele já havia enviado os 12, agora ele envia outros 70 discípulos para ir pregar de cidade em cidade, nos lugares que Jesus ainda havia de passar. Eles foram colocando em prática o treinamento teórico que eles já haviam recebido. E na volta, a alegria de fazer a vontade de Deus era evidente. Até os demônios se submetiam a eles. Porém, eles ainda não sabiam qual era a verdadeira alegria. Primeiro ponto que eu quero frisar com os irmãos: a alegria de fazer a obra de Deus. Após receberem muito treinamento, Jesus envia 70 discípulos. Já havia enviado, conforme eu falei, havia enviado 12 discípulos, agora envia outros 70 para ir pregar nas cidades que ele ainda havia de passar. Então eles voltaram alegres, sorridentes, pois até os demônios se submetiam a eles por causa do nome de Jesus. Mas isso aconteceu porque eles receberam uma autoridade para expulsar os demônios. Veja no versículo 19, que diz assim: Eis aí vos dei autoridades para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Então veja bem, esta alegria, este poder que eles tinham, foi porque eles receberam uma autoridade de Jesus. E mediante essa autoridade eles seguiram fazendo a obra de Deus, curando os enfermos, expulsando demônios, limpando os leprosos e pregando o evangelho do reino de Deus. Então, haviam recebido a autoridade para tal tarefa. Por isso que os demônios se submetiam a eles. Assim hoje nós que entregamos a nossa vida a Cristo também recebemos esta autoridade. Nós também temos esta autoridade para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Então nós devemos ir fazer a obra de Deus, porque nós recebemos uma autoridade de Jesus. Jesus nos deu uma autoridade para fazermos esta obra, e nós não podemos negligenciar o chamado de Deus na nossa vida. Então, sem medo, nós devemos ir. Não precisamos de medo, porque Cristo está conosco e os demônios também se submeterão a nós, assim como se submeteram a eles. Também se submeterão a nós ainda nos dias de hoje. Portanto, avante, bons soldados de Cristo. Segue em frente, porque o Senhor é convosco. Outro ponto que eu anotei aqui, que é muito importante, não iremos sozinhos. Os discípulos já haviam estado com Jesus há algum tempo, já haviam presenciado vários milagres, como a água transformada em vinho, a cura da sogra de Pedro, a pesca maravilhosa, a cura de um endemoniado, a cura dos leprosos, a ressurreição do filho da viúva de Naim, entre outros milagres. Então eles já haviam presenciado o que Jesus vinha fazendo, como Jesus pregava o evangelho. Agora era a vez dos discípulos. Jesus fez uma grande revelação para eles. Ele disse: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Satanás foi precipitado do céu, ou seja, foi jogado do céu na terra por causa da autoridade do nome de Jesus. Quando o arcanjo Miguel e os seus anjos batalharam contra Satanás e o expulsou do céu, precipitando ele na terra,
foi porque Miguel estava debaixo da autoridade de Jesus. Então ele conseguiu jogar Satanás lá do céu para a terra por causa da autoridade de Jesus. Então esta mesma autoridade de Jesus que passou para aqueles 70 discípulos, hoje ele também passa para nós. Esta autoridade passa para nós fazermos a obra de Deus. Então não tenha medo, pois o próprio Senhor Jesus estará em cada um de nós. Veja bem, Mateus 28, 20, eu quero voltar aqui um pouquinho a Bíblia para trás. Nós estamos em Lucas, vamos em Mateus 28, 20. E ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, não precisa de eu ter medo de fazer a obra de Deus. Eu preciso continuar fazendo esta obra de Deus, porque Deus assim nos chamou. Então vá, faça a obra de Deus, porque você não está sozinho. Eu não estou sozinho para fazer a obra de Deus. O Senhor está conosco. E ainda temos uma grande legião de anjos a nos ajudar, a impedir que os demônios venham nos atingir, que os espíritos malignos venham nos impedir. Então nós temos uma grande legião de anjos ao nosso redor para nos ajudar, para cooperar conosco, porque nós estamos indo não no nosso nome, não no meu nome, mas no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, os discípulos, ali aqueles 70, não haviam experimentado a maior alegria da vida deles. Eles ainda não sabiam o motivo, embora eles voltaram, conforme fala o versículo 17, regressaram os 70 possuídos de alegria. Eles estavam felizes por estar fazendo a obra de Deus e ver que os demônios se submetiam a eles. Mas o grande motivo da verdadeira alegria daqueles discípulos, Jesus revelou lá no versículo 20. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Olha que grande coisa. Além de fazer a obra de Deus, a verdadeira alegria é de saber que o nosso nome está escrito nos céus. Isso é maravilhoso. Isso significa que nós temos um futuro de felicidade, um futuro em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima, em que nós, no futuro, não encararemos a morte, não sofreremos dor, não teremos doenças, não teremos o pecado para nos atrapalhar. Então só quem já experimentou o prazer de levar uma alma aos pés do Senhor, somente quem já colocou um demônio para correr, sabe qual é a verdadeira alegria de servir a Deus. Então você, meu irmão, precisa descobrir esta alegria de servir a Deus. E eu já descobri essa alegria de servir a Deus, pregando o Evangelho, assim porque o Senhor me chamou, o Senhor me preparou, o Senhor também me deu autoridade, também deu autoridade para vocês. Mas ainda este não é o grande motivo da nossa alegria. Eu sou muito feliz por servir a Deus, mas o grande motivo da minha alegria é de saber que o meu nome está escrito nos céus, está escrito no livro da vida do Cordeiro. Veja bem o versículo: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. A nossa grande alegria é saber que somos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você, se não experimentou esta alegria, ainda pode experimentar. Embora seja prazeroso servir a Deus, a nossa maior alegria é saber que o nosso nome não está escrito numa latinha de Coca-Cola, mas sim no livro da vida. Se você ainda não tem essa alegria que os cristãos têm, saiba que é possível ter essa alegria. É só confessar a Jesus como Senhor da sua vida e crer que Deus o ressuscitou dos mortos, assim você será salvo. Então o seu nome será também escrito no livro da vida. Venha fazer parte desta família e experimentar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não está no sexo, a verdadeira felicidade não está nas drogas, a verdadeira felicidade não está numa balada, a verdadeira felicidade não está numa lata de cerveja, numa garrafa de uísque, a verdadeira felicidade não está em correr o mundo viajando e aproveitando o que este mundo tem de bom. A verdadeira felicidade está em ter o nome escrito no livro